Olá, caros alunos, mais uma vez estamos aqui para falar sobre química. Espero que estejam todos bem e que continuem a se cuidar. Desta feita, vamos na aula de hoje falar sobre velocidade instantânea de uma reação química. Os objetivos estão ali bem marcados na vossa tela. Então, nós vamos trabalhar acerca desse tema hoje. Primeiro, devemos entender o significado da expressão velocidade instantânea. E para isso, nós temos que nos imaginar numa viagem de carro. Vocês já sabem que o carro, ao longo de uma viagem, ele vai mudando de velocidade. Não é? Há momentos em que vai mais depressa e há momentos em que vai mais devagar. E se nós quisermos falar da viagem completa, teremos que usar a expressão velocidade média. Mas se eu quiser analisar a velocidade do carro num determinado momento, então essa velocidade seria velocidade instantânea. Por exemplo, qual é a velocidade instantânea do carro no momento que ele está a fazer uma curva? Então, essa será a velocidade instantânea. O mesmo acontece nas reações químicas. Tá? Então, nós temos a velocidade média, que analisa um intervalo de tempo que normalmente vai do princípio ao fim, e a velocidade instantânea. Então, vamos ver o que é isso de velocidade instantânea. A velocidade instantânea é a rapidez da reação num determinado momento, ou seja, num determinado instante. É um pouquinho mais complexa o seu cálculo, pois necessita de análise de um gráfico. Não é? Portanto, a sua determinação faz-se através de um gráfico, mas para isso vamos seguir alguns passos que estão descritos a seguir. Então, o primeiro passo, conforme já dissemos, não é? Temos que construir um gráfico em bidimensional, no qual o eixo das abscissas vai estar marcado ou vai estar reservado aos valores do tempo e o eixo das ordenadas vai estar reservado aos valores da concentração, da massa, do volume, da quantidade, de qualquer grandeza que estiver a ser analisada. Portanto, teremos um gráfico tempo, concentração ou outra grandeza. Mas esses valores serão obtidos experimentalmente, obviamente. Não é? O segundo passo é traçar, nesse caso, os pontos de interseção e uni-los de forma a encontrar uma curva que mostra o consumo de um reagente ou a formação de um produto. Nós podemos analisar a velocidade por meio de um reagente ou por meio de um produto. Então, nós podemos fazer das duas vias. Depois do gráfico construído, não é? Como nosso objetivo é fazer o cálculo da velocidade instantânea, não é? Depois do gráfico estar construído, nós devemos selecionar, não é? Devemos selecionar um instante t do qual queremos conhecer a velocidade instantânea e escolher também um intervalo de tempo que inclua esse instante t. Mas lembrem-se que quanto menor for o intervalo selecionado, melhor será o resultado, ou mais próximo o resultado estará da realidade. Não vamos selecionar aqui intervalos muito grandes, tá? Então, selecionamos um intervalo de tempo que inclua o instante t, mas os extremos desse intervalo têm que ser equidistantes do instante t. Por fim, vamos fazer a leitura do gráfico em relação aos extremos do intervalo que nós escolhemos, para reconhecer ou identificar, nesse caso, o valor da concentração no extremo mínimo e o valor da concentração no extremo máximo. Precisamos desses dois valores. Depois de identificarmos os valores da concentração e dos tempos, aplicamos a fórmula que vocês veem ali na vossa tela. Portanto, a fórmula da velocidade média. Concentração final menos concentração inicial sobre tempo final menos tempo inicial. A expressão final e inicial aqui refere-se aos extremos do intervalo. O tempo final é o extremo maior e o tempo inicial é o extremo menor. Não se esqueçam disso. Então, vamos ver aqui um exemplo de como é que isso funciona. Temos uma reação imaginária, nesse caso A, o reagente A transformar-se em B mais C, portanto temos um reagente e dois produtos, e o exercício diz para determinarmos a velocidade instantânea de consumo do reagente A no minuto 3, conforme mostra o gráfico que vem a seguir. Preparem muito bem, atentamente neste gráfico. Nós temos aqui no eixo das abscissas o tempo em minutos, portanto temos 0, 1, 2, 3, 4, 5 minutos. E no eixo das ordenadas temos o valor da concentração de A, que vai de 0 a 5 mol por litro.
não é? Marcados em intervalos de 0,5. E vocês veem ali uma linha traçada, é uma linha descendente, porque estamos a falar de consumo do reagente. E nessa linha foram marcados os pontos de interseção já com os valores da concentração. Portanto, é mesmo para facilitar o nosso trabalho. Os valores da concentração já foram registrados ali nos pontos de interseção. Então, reparem que no instante 3, conforme o exercício manda resolver, queremos determinar a velocidade instantânea no instante 3, vamos marcar o intervalo de 2 a 4 minutos. Vamos selecionar o tempo 2 e o tempo 4. Então, vocês veem aí no gráfico, no tempo 2, a concentração é 1,5 e no tempo 4, a concentração é de 0,5. Conforme vocês podem ver, não é já aquilo que eu acabei de dizer, o gráfico mostra então que em T igual a 2, C é igual a 1,5 e em T igual a 4, C, que é a concentração, é igual a 0,5. Esses valores, obviamente, serão utilizados na fórmula que já vimos anteriormente, com o objetivo, então, de calcular a velocidade instantânea. Então, vocês podem ver ali, nós temos velocidade instantânea, já depois de substituir os dados na fórmula, é 0,5 mol por litro menos 1,5 mol por litro. E no denominador temos 4 minutos menos 2 minutos. Resolvendo, nós vamos ter menos 1 sobre 2. Nesse caso, não se esqueçam das unidades. Menos 1 mol por litro sobre 2 minutos. E o resultado final é menos 0,5 mol por litro vezes minuto. É preciso aqui interpretar bem o sinal negativo. Esse sinal negativo, vocês podem ver aí na observação, o reagente está a ser consumido, ou seja, ele indica a diminuição do reagente. Se estivéssemos a trabalhar com um produto, o resultado seria positivo. E, conforme vocês podem ver ali, a velocidade instantânea da reação no tempo 3, no minuto 3, era de aproximadamente 0,5 mol por litro vezes segundo. Portanto, não é muito difícil, é uma questão de interpretar gráficos. Tá? E para isso, vocês vão trabalhar um pouquinho com os exercícios que eu vou deixar aqui para vocês. Então, vocês têm aí 2 exercícios, vão determinar a velocidade da mesma reação, primeiro no minuto 1 e segundo no minuto 2. Então, sigam os passos, façam um bom trabalho. Se houver dúvidas, estamos disponíveis nas vias que vocês já sabem. Então, até breve, nos vemos na próxima aula.